Conte-me tudo, não esqueça de nada. Tá começando mais um 100 Meias Palavras, o seu podcast. E já vamos iniciar fazendo aquele agradecimento, aquele merchan básico, né? Das nossas parceiras, a Eleganto, aquela marca tradicional que já aparece aqui no nosso 100 Meias Palavras. E você encontra desde shorts, leggings femininas, até aquela linha nova de camisas divertidas que estão saindo agora de educação. Muito legal. Nós já fomos presenteados com umas. Acho que semana que vem, ou mais tardar nas próximas edições do 100 Meias Palavras, nós vamos estar com algumas aqui para abrilhantar também o nosso podcast. E também um oferecimento da Chocoterapia, que é a nossa parceira também, de bolos artesanais. Esse aí eu posso falar de boca cheia. De boca cheia? É muito bom, assim, o chocolate sempre traz felicidade, né? É, né? Comer é bom, né, cara? Não sei porquê. Não, e aproxima a família, né? Por falar em aproximar a família, temos hoje um convidado no qual tá me deixando meio desconcertado. Poxa vida, como assim? Bom, se tá te deixando desconcertado, imagina eu. Ele tem o mesmo nome que eu. Eu sou ouvinte dos programas e hoje está de frente com a lenda, e eu falo a lenda porque tive a oportunidade de ir até a Câmara dos Vereadores e ouvir a voz marcante do FM. E isso me marcou também, né? Porque eu sou ouvinte dos programas. É verdade. Quando a gente visitou lá a Câmara, foi interessante aquele momento, né? Porque tu percebe o quanto que as pessoas, quanto o alcance que o rádio tem e que as pessoas, né, conhecem, né? E hoje eu estou aqui hoje para apresentar, na verdade, um outro Leandro, né? E é um Leandro que é muito próximo de mim, que é o meu pai, né? É meu pai. Então, Leandro Maia, a voz do rádio, hoje voz da Rádio Caiçara, né? E está aqui para nos abrilhantar os 100 Meias Palavras de hoje. Então, eu como ouvinte, o Leandro, filho, falou assim, eu vou te passar algumas coisas a respeito do meu pai. E eu pedi, não. Quero vir para o podcast com o olhar do ouvinte. Buscar aquelas curiosidades que talvez, né, todos que têm a sua companhia a partir das 8 horas da noite, né, esperando talvez aquele númerozinho que vai mudar a sua vida, né? Também. Loteria. Então, hoje estamos aqui para fazer esse podcast que talvez seja o up do nosso programa, né? E te digo, tem história, cara. Tem história. Vamos explorar o homem, então, né? Vamos lá. A gente pode começar, como nós estamos falando em rádio, já diretamente, né? Perguntar assim já, da onde que surgiu a ideia do rádio, né? Onde que surgiu a vontade de ser radialista, ou a ideia, ou foi por acaso? Olá, um abraço aí a todo o pessoal do programa, um prazer grande para mim estar aqui, uma alegria, ao mesmo tempo diferente, né? Porque eu estou sempre do outro lado, né? Como apresentador, como entrevistador, e hoje eu estou do outro lado. É uma coisa que não é comum para mim. Diferente. Não é comum para mim, né? Aqui eu me sinto assim, tipo, acostumado a ser o caçador, e hoje sou a caça, né? Mas tudo bem, tudo tranquilo. A gente que lida com o microfone sabe que todo dia tem uma novidade. Uma programação como a de vocês aqui, para mim, é uma novidade. Uma coisa que eu não fiz ainda, né? Não estou habituado. Já é um começo para fazer, então. Respondendo a tua pergunta, sim. Eu fui, hoje eles chamam de DJ, eu fui discotecário, era o nome antigamente, né? Discotecário de um clube aqui na Zona Norte, do Ipiranguinha, na Vila Ipiranga, que tem outro Ipiranguinha lá no centro ali, na Princesa Isabel, né? Isso. Não, eu fui do Ipiranguinha, um clube aqui da Vila Ipiranga, fui discotecário ali quase 10 anos. E, claro, lá na região, morador da região, então muitos amigos, colegas e vizinhos frequentavam os eventos que eu animava colocando som. E um deles, um jantar de casais, um dos nossos vizinhos lá, amigos, lá subiu na cabine de som lá, e aí, Leandro, tudo bem, tudo bem? Cara, tu tá aqui, tu não quer trabalhar em rádio? Eu digo, porque o que tu faz aqui se faz do rádio também. Eu digo, o que é isso? Não, operador de áudio. Operador de áudio? Eu trabalho em duas, Zé. Trabalho na Itaí e trabalho na Princesa. A Princesa é bem pertinho da tua casa aqui.
vai lá. Vai no meu horário lá que eu vou te mostrar como é que funciona, de repente tu pode trabalhar conosco lá. Pode ser uma atividade paralela, pode continuar no teu trabalho, ou pode optar, né, por ficar na rádio. Aí eu adorei, né? Adorei, gostei, sabia fazer. Treinei 2, 3 dias lá, estava operando a mesa de áudio na época, né? Da Rádio Princesa. Da Rádio Princesa. Então isso aí aconteceu em 77. E como eu frequento a casa de vocês, né? Somos amigos. Sim. Já ouvi também lá o senhor comentando uma vez que o senhor sustentou parte desses meninos aí com a gravação de fitas. Ah, sim. E assim, poderia falar para o nosso público como é que era, assim, né? O operador de áudio era com fita, era LP? Eu peguei tudo. Eu peguei tudo. Quando eu comecei, nós tínhamos... Abriu o microfone para o locutor e quando voltava para a gente, para o operador, tinham 2 pratos, 2 toca-discos, né? E um estava tocando a música e o outro preparado o comercial, que era num disco de acetato, um material que existia na época, e ali tinham 2 comerciais de cada lado. Só que eles tinham que rodar em 78 rotações. Então tu tinha que estar atento para não errar, né? Vem do locutor, vai para o comercial, passa para o locutor, vira o disco, Meu Deus. bota o segundo comercial, vira o disco de novo, passando para o locutor, e assim tu ia. Botava 4. O entrosamento tinha que ser perfeito. Perfeito. Graças a Deus trabalhei com grandes caras. E o mais perigoso na época, assim, nessa operação, é tu não retornar à rotação normal para colocar as músicas, né? Tinha que estar atento ali. Depois, com o tempo, apareceu a fita cassete. A fita cassete foi uma novidade, assim, todo mundo... Então, ali eram gravados os blocos comerciais, não precisa trocar nada de rotação, tá? Só disparava o cassete ali, olha, quantos comerciais tem nesse bloco? 3, o outro tem 5. Só disparava o cassete, tudo bem. Mais à frente chegou o rolo, a fita de rolo. Melhor ainda, melhorou. E depois, com o tempo, aí que vem as cartucheiras. O que é cartucheira? Não é aquela que os caras de bang utilizavam, né? Cartucheira é uma máquina onde tu colocava um cartucho, devia ter o quê? Uns 10 por 6 o cartucho, e ali eram gravados os comerciais, tu colocava na cartucheira, que era uma maquinazinha de 2 bocas, como se fosse um cassete, mas uma máquina que disparava instantaneamente. O start dela era instantâneo, né? Foi uma evolução maravilhosa e tive a oportunidade de trabalhar também com a cartucheira até chegar o digital, né? Começou a chegar o digital e aí a gente partiu para o digital. Primeiro os DATs digitais, que eram umas mini fitas, depois os disquinhos digitais, também gravados nos blocos comerciais, e aí depois disso, o passo final, o computador. O computador, hoje, desde então, o computador toma conta. E aí o operador de áudio deixou de existir, agora é tudo com o locutor essa operação? Essa operação, tem algumas rádios, né, que tem futebol, que tem jornalismo, que trabalham com operador. A maioria trabalha com a locução executiva, que é exatamente o que eu faço. Eu falo e opero ao mesmo tempo, né? Tenho 3 computadores, uma mesa de áudio, microfone na minha frente, eu opero todos eles e falo ao mesmo tempo. E eu me lembro muito ele fica lembrando das coisas, né? Eu que vivi isso aí tudo, né? Me lembro da época que eu ia piar lá na Rádio Princesa e via os rolos, né? Eu pensava, meu Deus, quanto aparelho. Jesus, como é que faz para operar tudo isso? E essa questão do ser locutor, assim, né? Como que surgiu e como que faz para ser locutor? Porque com certeza tem pessoas aí que ficam encantadas com o rádio e pensam assim, né? Quero seguir essa profissão, como é que eu faço? De onde que eu parto, né? Eu tenho um colega que falou esses tempos, por que a gente não monta uma rádio? Tu acha que é assim tão fácil? Não é tão simples assim. Claro que não, né? Depende de existir ou não uma concessão do governo. Perdão. Tem que haver uma concessão do governo. Então, a maioria das rádios aí, todas são concessão do governo. Agora, há pouco tempo, poucos anos, não, 2 anos que
o Ministério das Comunicações obrigou a digitalização de todos os canais de TV, e aí aqueles canais de TV que utilizavam um canal FM tiveram que abrir mão daquele canal e trabalhar com a digital. Então, agora estão aparecendo novas concessões para o FM, mas ainda não foram distribuídas, né? Mas depende de uma concessão governamental. Bom, para ser locutor, eu gostei, né, de operar, mas aí a ambição, né, de crescer ali, e o locutor tinha mais possibilidades. Então eu inventei, vou ser locutor. Como vai ser locutor? Vou fazer um curso, vou saber onde é que... E aí fiz 3 cursos de locução. Um de dicção, na Cruz Vermelha, na época a professora Carmen Viana, aí depois fiz o curso do professor Túlio Amaral, ali na Fernando Machado, e por fim eu fiz o curso do sindicato, que era o curso que dava o registro profissional, junto ao Ministério do Trabalho, né? Quem dava o registro era o curso do sindicato, né? Então, hoje até nem sei como é que é feito isso, mas na época era assim, o registro profissional. A partir daí, depende da oportunidade, se tu vai ter ou não vai ter a oportunidade na empresa, né? No caso, eu tive, demorou um pouco, mas eu tive a oportunidade e quando apareceu, abracei com tudo. Foi na própria Rádio Princesa? A própria Princesa. Eu entrei em 77, 81, trocou a gerência da rádio e aí veio para a rádio um comunicador da Rádio Guaíba. Ele era repórter, setorista de esporte da Rádio Guaíba. Um cara maravilhoso, um coração gigante, falecido já. Chamava-se Jodoé de Souza. E o Jodoé viu o potencial em mim ali e disse, não, Leandro, vamos começar a gravar uns comerciais aí. Falei para ele que eu tinha feito o curso e tudo. Não, vamos começar a gravar uns comerciais. E aí eu comecei a gravar comerciais, acabei me especializando em comerciais. Inclusive redigindo texto comercial, sem ser jornalista. Sim. Né? Eu era um radialista. E me especializei em gravar e até criar textos. E aí, um determinado dia, ele disse, Leandro, vamos gravar um programa. Deu uma abertura na noite da rádio e eu quero gravar um programa contigo. Vamos bolar um nome aqui e tu vai deixar gravado o programa. Perfeito. Aí o programa, acho que ficou menos de um ano no ar lá. Aí ele me disse, Leandro, agora está tudo certo. Vai para o ar ao vivo. A partir de tal dia, tu vai estar no horário tal, ao vivo. Ah, Jodoé, não. Eu seguro, é comigo. Confio em ti, pá. E me deu toda essa confiança, esse respaldo, assim, que isso é importante, isso é muito raro. É muito, ainda mais nos dias de hoje. As pessoas têm medo, né, de sombra, tem medo, sim, né, de perder a oportunidade. Dando vou botar alguém no meu lugar aqui. Tem medo, olha, eu não vou dar força para ele. Não, ele foi gigante comigo, foi um cara de um coração maravilhoso e se tornou um grande amigo. A gente ia para os restaurantes, né? Saía dali para os restaurantes, almoçava, trocava ideias, ele sempre captando ideias. E ele era do meio do rádio. Normalmente, os gestores, né, são administrativos. E no rádio, da minha opinião, não funciona. O rádio tem que ser alguém que é do meio, que é radialista, que sabe das coisas, porque ele sabe valorizar, sabe onde dá para tirar o potencial, onde tirar da pessoa, que a pessoa tem. E ele soube fazer isso comigo de uma maneira tranquila, e com aquele respaldo que a pessoa precisa. Se tu errar, estou contigo, eu seguro. Se tu errar, é comigo. E eu, sabe, me senti forte com aquilo, e fiquei cada dia mais confiante, graças a Deus. No começo deve dar aquele nervosismo inicial, né? As pessoas, acho que todo mundo tem um pouquinho de nervosismo, mas de repente com esse respaldo todo a pessoa fica mais tranquila, mais serena, né? Sabe que o apresentar o programa não me deixa nervoso. Na época, eu já fazia o programa e
E eu era noticiarista da rádio. Tá? Era locutor de notícias. De meia hora eu lia um bloco de notícias. Então, notícia ao vivo. Tá? Então, o Zé lá apresentando um programa. Aí, na meia hora, entra o Leandro e lê. Eram 5 notícias e um teaser comercial. Aí, na hora cheia, está lá o Leandro apresentando, eu entrava também, a mesma coisa. Na hora do noticiário é que me dava mais nervosismo. Que é passar informação, mas aí não é aquela locução, né, aquela malemolência. Mais tranquila? Não, ali é tenso, porque tu tem que manter aquele super ritmo. Formal. É formal e um ritmo, né, de notícia, a entonação do noticiarista, importante, né? Hoje... São poucas rádios que fazem hoje em dia, né? Pouca gente faz isso hoje. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a Gaúcha, mais uma Rede Pampa, algumas que fazem assim, mas são poucas, né? Poucas. Eu não sei se a Guaíba ainda tem, a Guaíba que era, né, a mentora de tudo isso, não sei se tem ainda, mas na época era assim, existia essa formalidade, e isso me deixava tenso. A notícia, eu saía com a mão suada daqui da mesa aqui, né? Mas lá passava, né? Aí, tu vê, passa o tempo, né? Claro que o dom que a pessoa traz é importantíssimo, mas só o dom não deixa a pessoa preparada, né? O Leandro foi fazer os cursos, e aí, para os papais que estão escutando aí, né? Vamos ao nosso merchan. A gente também tem um curso aqui da Espaço History que trabalha com isso, trabalha com dicção, com oratória. Até para nós aqui é muito importante também, a gente que está fazendo podcast. Aprendendo, o Zé, né? Todo dia. O Zé tem um canal, vai entrar um canal meu no ar também. Então a gente está, né, andando um pouquinho nesse ritmo todo. E nós temos a escola para futuros youtubers, né, para os papais e mamães antenados aí que querem muito que o seu filho seja um youtuber. Hoje em dia o youtuber é uma profissão, né? Hoje em dia a pessoa ganha muito dinheiro sendo youtuber, né? Então nós temos um curso que ele é um dos primeiros cursos assim 100% presenciais, né? Onde o seu filho, né, vai ter acesso a fonoaudióloga para questão verbal, vai ter editor de vídeo para ensinar profissionais da fotografia, o que mais? Roteiristas, o que mais? Professor que vai ensinar eles a manipular para subir o vídeo no YouTube. Profissionais de marketing. Então, na verdade, são vários profissionais, a gente pode estar até esquecendo de muitos aqui, porque isso é um curso bem completo, né, que você vai ter desde os primeiros passos do youtuber até a formação profissional. Claro que não é só o profissional que impacta nisso aí. A gente não está querendo que jovens da faixa etária de até 15 anos saiam profissionais de YouTube, mas tem habilidades que são desenvolvidas, né? Desenvolver habilidades porque pode ser que amanhã ou depois ele venha a ser um administrador de empresa, mas ele vai precisar se posicionar em frente aos colegas ou até as reuniões que são online hoje, né? Sim. Então, desenvolve essa habilidade perante as câmeras. Então, fica ligado. Escola para futuros youtubers. Acessa www.spacohistory.com.br. Espaço sem o cedilha, né? spacohistory.com.br. Lá você vai ter todas as informações para o curso Escola para Futuros Youtubers. History, Educação e Entretenimento. Por falar em entretenimento, né, voltando à questão do rádio, a Rádio Princesa, ela trabalhava com que tipo de música, que segmento musical? Tinha algum específico ou era mais variado? A Rádio Princesa era uma rádio popular, era bem popular. Na época, final dos anos 70, início dos anos 80, existia uma cultura, né, da música popular, né? Era Fivers, Renato e seus Blue Caps, rodava um Caetano, daqui a pouquinho rodava um Gilberto Gil, aí voltava Julio Iglesias, rodava... Era super variado. Era bem popular. O que acontecia? A Rádio Itaí era campeã de audiência, tocando isso. Tá? E a Caiçara também optou por esse segmento. E aí tinha, não existe mais, né? A cultura M e a Princesa. E também começaram a tocar o mesmo estilo de música. Aí tu fazia rádio escuta lá do que estava rodando a Itaí, que era primeiro lugar, e fazia uma programação quase em cima ali, né? Do lado ali. Ficava uma disputa direta. Exatamente. E aí, em 1980,
a Rádio Princesa foi vendida para o Grupo Jornal do Comércio, e eles mudaram o nome da rádio, durou 1 ano apenas, ficou Rádio Jornal do Comércio, e depois retornaram à Rádio Princesa, porque viram que o nome já estava consolidado. Estava consagrado já, não adiantaram as pessoas. Eu penso que eles queriam, na época, criar uma rádio mais jornalística, não deu certo, voltou a ser uma rádio popular, Rádio Princesa. E 82, aí o gerente ainda era o Pedro Borba Machado, Pedrinho. E aí o Pedrinho era um aficionado do samba e propôs que a rádio tocasse samba em 82. Ficar num segmento só daí? Ficar só no segmento do samba. Escolher um nicho. Nessa época, assim, agora começa a passar um filme na minha cabeça. E eu me lembro que guri ainda, né? A minha mãe botava a tocar AGP. AGP. Meu Deus, que coisa maravilhosa. O samba teve momentos importantes, maravilhosos, né? A GP é um exemplo, né? Temos aí Roberto Ribeiro, Alcione, Bete Carvalho, é uma lista de João Nogueira, é uma lista de grandes astros. E aí foi nesta época que o Carnaval foi apresentado a Leandro Maé. Encontro. Eu cheguei a ter contato com o Carnaval antes, que eu morava ali na Saturnino de Brito, e o Fidalgos e Aristocratas ensaiou um tempo ali. Então eu visitei ali o Fidalgos e Aristocratas algumas vezes, ali na Protásio, na Saturnino de Brito. E então já tinha tido contato. E sempre gostei de samba, né? Sou um colecionador de discos, pouca gente ainda coleciona discos, eu tenho lá... Tem um pouquinho, uma parede só de discos. 4.000 LPs, 4.000 LPs. Então, eu sempre gostei de música, sempre escutando música, gostando. E quando o Pedro Borba Machado, como gerente, falou para a direção, demorou, mas aceitaram e colocaram a rádio tocação. A partir daí, a rádio se segmentou, uma coisa que essa palavra não existia naquela época, eu acho. Hoje a gente fala muito, na internet a gente fala muito do nicho, escolher o nicho, os youtubers aí, escolher o nicho. O nicho. É isso aí. Mas aí houve a segmentação, eu acho que no momento foi a melhor coisa que aconteceu, porque acabou cooptando uma comunidade órfã e carente. Não tocava samba em rádio nenhuma. As outras rádios eram populares sem samba, né? E a Princesa se tornou a rádio do samba. E, posteriormente, a rádio do Carnaval, que começou a fazer cobertura já em 82. Fizemos a primeira cobertura do Carnaval, lá na Avenida Perimetral, foi em 82. A partir dali, a rádio se solidificou dentro do meio carnavalesco. Era uma rádio que era muito benquista pelo povo do Carnaval. Era uma rádio onde as pessoas poderiam frequentar, né, um pessoal do Carnaval, coisa que não aconteceria em outra emissora, certamente. Então ela se consolidou e acabou ficando uma marca, né? Foi uma marca. Falava em Carnaval, falava em samba, tinha que falar na Rádio Princesa. Foi um muito bom momento. O Carnaval ele começou em que local, assim, o Carnaval de rua de Porto Alegre? Porque ele teve uma passagem grande pela Perimetral ali, né? E depois... Eu não peguei a época, né? Anterior também. Quando eu era piá, meu pai levava a gente na João Pessoa. O Carnaval na João Pessoa, arrancada lá na Venâncio, em direção ao centro, na época. Isso década de 70? Já, década de 70. Foi a época que o Carnaval ficou na João Pessoa, se eu não me engano, até 75. E depois foi para a Perimetral. Então, antes teve Borges de Medeiros, João Alfredo, eu não peguei esse momento, eu não peguei. Peguei já a partir da João Pessoa e depois de Perimetral. E depois da Perimetral foi para Augusto de Carvalho, do lado do centro administrativo, e agora, depois da Augusto de Carvalho, Porto Seco, aqui na Zona Norte. A gente está até pesquisando, né, João? Antes, para ver ali direitinho a data certa ali, a lembrança, né, que a gente tinha que ter do Porto Seco. O primeiro Carnaval no Porto Seco foi 2004, né?
O João pesquisou para nós, 2004. Com um empate. Com um empate. Das agremiações. Bambas e Imperadores. Bambas e Imperadores, que loucura, né? As duas maiores torcidas, né? Sim. E acho que talvez muitas pessoas não sabem. As escolas de Gravataí e Viamão, elas concorrem aqui no Porto Seco. Sim. Então, o carnaval, né, como a cultura em si, assim, unindo esse pessoal que ainda mantém essa raiz viva, a tendência, né, do nosso carnaval de Porto Alegre é crescer cada vez mais. E eu moro ali perto do Porto Seco, até comentava com o Leandro. Quando eu morava num outro bairro, eu escutava todo o carnaval. Agora que eu moro do lado, não escuto nada. Aí o Leandro falou que o som é direcionado, aí já me deu uma aula e eu fiquei prestando atenção, né? Aprendendo. Não, depois eu chego em algum lugar aí, porque lá no Sarandi... tu finge que sabe. Finge que sei. Porque lá no Sarandi ainda tem um bar na esquina da Alcides Maia, que tá toda a velha guarda da Império da Zona Norte. Olha que legal. É que o Império é dali. É dali? É dali. Olha aí. Viu? Hein? O Império é dali. Falar com quem sabe é outra coisa, não tá vendo? O Império é do Sarandi. Olha aí. É a escola do Sarandi. E depois, com o Jacão, o vereador Jacão, o Jacques Machado, saudoso, ele conseguiu uma área ali na Sertório, um terreno na Sertório, onde foi então levado o Império da Zona Norte. Mas a origem é lá no Sarandi. Então, olha como são as histórias. Aliás, tem uma coincidência, uma curiosidade. Existia uma escola chamada Real Academia no Sarandi. E o Império foi dissidente da Real Academia. Se criou ali. É aquela bela história, né? O pessoal do carnaval ou muda de escola ou funda uma outra, né? Eles optaram por fundar uma outra. A minha sogra comenta conosco que ela, naquela época, ganhava uns tickets para retirar o leite, que era na Império. Olha. Aí ela disse, depois eu ia retirar lá na Sertório. Claro. Então, aí agora bate as informações, que a Império é do Sarandi. Mas é muito bonito, minha esposa ficou encantada, porque assim, por que todos eles vão de sapato branco ao samba? E eu fiquei sem resposta, mas que tem todo um charme, né? Tem. Eu acho que deve ser mais oriundo da questão da... Pô, o carioca usa muito também, né? A questão do malandro, não sei se tem a ver com isso. Nada a ver, nada a ver. Às vezes pode acontecer, né? Até pelo tema, né? Mas fora isso é o look. É o look. E diz uma coisa, e a Rádio Princesa, quando começou a transmitir o carnaval? 82. Como é que era a estrutura para a transmissão de um carnaval? Porque a gente fica pensando assim, né? Tá transmitindo um carnaval. Só que aí a gente pensa assim, a transmissão do programa de rádio, né? Como a gente aqui que está num podcast, tudo, né? Fixo. Um local montado, fixo, bonitinho, né? Aí, como é que vai transportar toda uma aparelhagem para ser transmitida? Aonde que transmite? Onde que recebe? Onde que envia sinal? Hoje em dia a gente tem a internet que ajuda bastante, mas também não é a mesma coisa, né, do que uma transmissão de rádio. Como é que faz essa transmissão? Não, internet nem pensar, né? Era linha física, linha da CRT. Então a gente pedia 2 pares de linha, né? Um par para retorno e outro par para transmitir. Aí mandava para o estúdio. Tudo via satélite. O estúdio... Não, feito pela linha. Telefônica. Pela linha telefônica. Linha telefônica. Olha só. Linha telefônica, tudo via CRT. Passava tudo pela CRT. Então nós colocávamos lá 4 fios lá, 2 para ir, 2 para voltar. E no estúdio, eles nos mandavam o retorno e jogavam para o ar. O que acontece? Lá na avenida, no primeiro ano, uma precariedade muito grande, a gente não tinha a mínima noção de como funcionava. A gente foi para uma arquibancada com uma mesinha de 8 canais, e na época nós éramos em 4. Era eu, o Mário Bartoschak, o Andi Ferreira Alves, o Pedro Borba, e tinha mais alguém, eram 5, não vou lembrar agora quem era o quinto. Assim foi a nossa primeira transmissão, primeiro ano, 82, né? Debaixo da precariedade, ali na arquibancada. A partir de 83, aí sim, a gente já sabia da estrutura, como é que funcionava, nos entrosamos
com a Associação Carnavalesca, com a EPATUR, que é quem organizava, fazia o casamento do carnaval com o poder público. Isso é muito importante, né? Por causa da verba também, principalmente, né? É através dali que vem a verba. A EPATUR recebia a verba, fazia a logística e repassava o dinheiro para as escolas, né? E as escolas administravam junto com a EPATUR o carnaval. Então, a partir daí, a gente conseguiu o camarote, né? E outras emissoras nos seguiram depois. A gente foi ali meio que pioneiro da história. Acho que só a Gaúcha que tinha eu acho que só a Gaúcha na época que tinha camarote. Aí nós também conseguimos camarote. Aí começou a crescer. Né? Nós já fomos para a Avenida em 83 já com 10 pessoas. E aí a estrutura era outra, uma mesa maior, retorno, aquela coisa toda. A estrutura foi crescendo, a ponto de nos anos, final dos anos 80 e 90, a gente trabalhava com 2 mesas de 12 canais na Avenida. Bom. Nós tínhamos 2 repórteres na entrada, 2 na pista, 2 na saída, 2 em cada arquibancada. Então, nós tínhamos 24 canais para usar, né? Só o tempo, né? Não adianta, né? A estrutura, né? Vai aprendendo, né? Com o tempo e... O tempo nos ensinou, né? Foi muito bom a experiência. Tu aprende muito, né? Tu aprende. Com a dificuldade, tu aprende. E fio espalhado por toda a avenida. Fio espalhado por toda a avenida, porque não tinha outra alternativa a não ser fio. Não tem. Muito fio, mas ficava na beira, né? Junto aos camaradas na beira. Não podia ter no meio da pista, né? Mas ficava na beira. Muito fio. Fio. E para puxar esses fios tudo aí de repórter? Tinha auxiliar. Tinha auxiliar. Cada dupla de repórter tinha um auxiliar de áudio. Mas do primeiro para o segundo ano, montaram uma força-tarefa para o carnaval. A ponto que nos últimos anos que a gente trabalhou lá na Princesa, naquela época, nós tínhamos 2 turnos. Eu levava 10 pessoas no primeiro turno e 10 no segundo. E aí já tinha uma estrutura super magnífica que a gente montou. Atrás do camarote, a gente fazia uma permuta com um restaurante. Então nós tínhamos 2 lanches para cada um durante a transmissão e a janta. E mais água mineral. Então, tu chegava lá, o desfile começava às 20, 21, nós ia para lá às 5 da tarde, montava tudo, todo mundo passava som, era obrigado a passar som em todos os cabos, para ver se não tinha problema, dá tempo de trocar cabo, né? Tudo cabo de 100 metros, 150 metros. Então, trocava se fosse necessário. E primeiro lanche às 19, às 20 começa a trabalhar. 22, entre 22 e 23, rodízio para janta. E lá no meio da madrugada, entre 2 e 3 da manhã, o segundo lanche. Então, dava uma estrutura aí para quem estivesse trabalhando, ficar tranquilo, alimentado, seguro. Igual tranquilo. Ou melhor como se estivesse no estúdio? Bem melhor, tranquilo. Tranquilo. O estúdio não tem essa moleza. E nessa época, a audiência da rádio no carnaval batia qualquer uma. Era top. Uma rádio que ela era dona do segmento, né? Era a dona do segmento, então existiam. Tinha uma coisa, tinha um ditado que dizia sobre o Jornal Nacional, né? Cid Moreira, né? Se tu der uma notícia, Deus que me perdoe, não estou agorando ninguém, é um exemplo, sabe? Morreu o Papa. Não. Só se der no Jornal Nacional com Cid Moreira. Outra informação não tinha. Não, outra fonte não serve. Então, com a Princesa era assim: falou em carnaval, notícia de carnaval, morreu fulano, só se der na Princesa. Eu não vi nada na Princesa, ninguém falou. Tá? Então, a rádio tinha esse tipo de credibilidade junto com o público. A rádio fazia ações nas comunidades, coisa muito boa. E eu me lembro uma coisa, agora é lembrança, né, de quando eu era mais guri. Ela cobria tudo, né? Cobria ensaio técnico, que a gente chama aqui de muambas, né? Cobria os ensaios técnicos, ia para a quadra, fazia transmissão de Rainha do Carnaval. Todos os eventos ligados ao Carnaval tinha cobertura da Princesa. Tinha cobertura. Nós tínhamos, não me lembro se era 5, acho que eram 5 muambas. Nós cobríamos antes do Carnaval. Muamba da Restinga, muamba do Partenon,
na Antônio de Carvalho, tinha uma muamba na Arita Ragô, e tinha muamba na Vila São José. A descida da Borges não existia. Não, Não, a descida da Borges é bem recente agora. Eles tentaram resgatar, né? Porque a Borges foi pioneira ali no desfile, né? Mas não existia ainda. Então, essas muambas eram muambas comunitárias, mas uma multidão de gente. Uma multidão. A muamba da Restinga, sei lá. É um carnaval à parte. Era um carnaval à parte. Até chegar naquele domingo que antecede o carnaval. Aí tinha a muamba oficial, que já é na avenida. Aí a muamba oficial é o ensaio técnico, que agora leva esse nome, né? Antes era a muamba oficial, onde acontecia o teste das escolas, das emissoras e da própria estrutura da avenida. Som, iluminação, segurança, tudo era testado ali naquele domingo que antecedia o carnaval. Era muito bom, muito bem organizado, funcionava. E como é que era a relação assim da rádio e os locutores com os artistas da época? Shows que tinham? Plena. Os artistas locais, se refere? Isso, e até os de nome nacional, assim, né? Samba. Não, era uma relação maravilhosa. Eu me lembro que o Neguinho da Beija-Flor veio várias vezes antes do carnaval aqui. Era casa cheia onde ele ia, então um cara maravilhoso, fez amizade com a gente, ficava aqui. Almir Guineto, Dominguinho do Estácio, a própria Alcione. Tivemos aqui o show do Jamelão. O pessoal do carnaval, o Quinho teve aqui, o Quinho puxou o IAPI. Bem no ano que o IAPI homenageou o Sérgio Zambiasi, o Quinho veio puxar o IAPI. Quinho que faleceu esse ano, né? Sim. Faleceu há pouco, né? O Dominguinho também faleceu recentemente. Então, esse pessoal do carnaval aí, e do samba, né? Eliana de Lima, AGP, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão, Fundo de Quintal, Só Pra Contrariar, Molejo, Negritude Júnior, todos passaram por ali, né? Em Porto Alegre, iam para a rádio. E depois a rádio realizou, durante muitos anos, um show que era comemorativo ao aniversário da rádio, né? E esse show começou uma festa pequena ali no Clube Nonoai, e a festa entupiu de gente. E aí a direção teve a pretensão, através do Pedro Borba, teve a pretensão de fazer no Gigantinho. E aí, só uma mega festa. Ousados, né? Só para os mais chegados. Uma festa. O Gigantinho tem capacidade para 20 mil pessoas, de 15 mil pessoas. O Gigantinho. Se tu tirares mesa e tudo, a pista, botando cadeira na pista, vai a 20 mil. Então, no primeiro ano, acho que colocou lá, a Rádio Precisa colocou lá umas 7, 8 mil pessoas. No segundo ano em diante, foi quando apareceu o Zeca e toda essa turma aquele momento do pagode, do lançamento do pagode. A partir do segundo ano de Sambaçu, os ingressos se esgotavam uma semana antes. E era sempre 20 mil pessoas. Nossa Durante Senhora. 12 anos existiu essa festa, chamava-se Sambaçu, e eu tive o prazer de apresentar essas promoções lá no Gigantinho. Eu era o locutor oficial da rádio e apresentador oficial do Sambaçu. Que legal. E essa vivência do Sambaçu é interessante para mim, né, que eu vivi muito isso e fui em vários eventos, e me lembro bem assim da época em que eu tive a oportunidade de conhecer vários artistas, né? Mas o Sambaçu em si, eu queria saber assim, como era para trazer tanta gente, porque vinha uma infinidade de artistas. Chegava a vir assim, ó, Almir Neto, Zeca Pagodinho, né? Umas 10 atrações, 8 atrações, vinha tudo de uma vez só. E o Sambaçu era transmitido pela rádio ao vivo. Direto, ao vivo. A rádio... A estrutura era gigante. Era uma maratona. Começava às 6 horas da manhã a falar da festa, no dia da festa, então, no domingo. Começava às 6 horas e ia até terminar a festa. A festa começava às 5 da tarde, imagina, em 6, 7 horas da manhã já tinha transmissão. Gente no aeroporto esperando artista, tinha uma estrutura muito boa, né? Vários carros e motoristas à espera dos artistas. Cada voo chegava com
4, 5 artistas, ia um para cada hotel, então tinha que ter muito carro, né? Sim. Então muita gente era contratada, né, mão de obra, para levar esse pessoal para os hotéis. Então, nós tínhamos acordo lá com vários hotéis. Imagina o custo. A partir do São Rafael, todos os hotéis ali do centro, que são próximos, né, do Gigantim. Então, a estrutura funcionava a partir das 6, 7 horas da manhã. E é interessante que esses artistas... Não vinha todo o Samba Sul não era feito com nacionais, nós tínhamos artistas locais. Nós temos muitos, e tínhamos na época, e temos ainda muitos artistas aqui que têm um público maravilhoso, né? Agora o saudoso Carlos Medina, mas nós tínhamos cantores e puxadores de samba enredo que tinham muito nome e levavam gente, né? Então, conjuntos também, conjuntos musicais, vários conjuntos se apresentaram no Samba Sul e a gente intercalava então, né, os locais com os nacionais. Então, ao todo dá uma faixa de 14, 15 atrações. Conjuntos, esses que tocavam baile, animavam a noite. Isso, tipo Bossa Samba Show, né? Bossa Samba Ou Show. seja, a rádio na época oportunizando os artistas, Sim. né, divulgar o seu trabalho, né? O Senzala, o Bossa Samba Show, vou lembrar os demais, não consigo lembrar. Mas nós tínhamos aqui 3 ou 4 conjuntos que eram os que atuavam permanentemente, né? Que chegavam a acompanhar, às vezes, alguns artistas, né? Isso. Em alguns momentos, né? O Bossa acompanhou vários artistas, que o Bossa era mais popular, né? Acompanhou um repertório mais aberto. O Senzala acompanhava mais o pessoal do swing, né? E o Samba Autêntico. Lembrei. Perdão. Samba Autêntico era pagode de raiz, samba de raiz. Então acompanhava aqueles sambistas mais que fazem, né, a linha do samba de raiz. Legal. E, na realidade, esses artistas que vinham para cá, eles ficavam hospedados aqui e faziam outros eventos também nesse mesmo tempo, ou eles vinham especificamente só para esse evento, assim, ou era uma união que conseguiam fazer, vai estar, tal artista vai estar em Porto Alegre, vamos aproveitar para... Ou era tão grande o evento da rádio que já trazia, assim, os artistas vinham para aquilo ali? Bom, é importante dizer que uma pergunta que as pessoas fazem, né? Reiteradas vezes, como é que contratava esse monte de gente para vir para a festa, né? Sim, o custo altíssimo, né? Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. É tudo negociação com as gravadoras. As gravadoras davam as passagens e a gente bancava. Aliás, a gravadora acertava o cachê mediante contrato com eles e nós dávamos as passagens, translado e a mordomia. Que tem que dar, né? Me lembro que a Alcione ficou no hotel ali não sei se é o Everest, ficou no Everest, que é na Duque de Caxias, até fechou já o Everest, na Duque de Caxias, e ela quis trazer mais 2 pessoas, e aí ela ligou pra gente aqui, vou levar mais 2, vocês me conseguem mais 2 estadias? Digo, Alcione, a gravadora vai, não, quem vai bancar a passagem dessas pessoas sou eu. Né? Eu só preciso que vocês me deem estadia aí para eles estarem comigo aí. Não tem problema nenhum. Então não tinha dinheiro, era negociação. Gravador, artista e rádio. Uma permuta, praticamente. Algumas coisas. Não deixa de ser uma permuta. Mas não existia dinheiro. Com a chegada da internet, as plataformas, foi perdendo-se um pouquinho essa parceria que a rádio fazia com os artistas e com as próprias gravadoras? Hoje não existe, né? Não existe, porque as gravadoras estão quase que todas elas sepultadas, as gravadoras. Nós temos aí 3 ou 4 selos nacionais que estão compradas por outras gravadoras internacionais que ainda estão aqui no mercado, 3 ou 4. O restante é tudo, cada um por si. Acabou aquela moleza, né, de ter uma gravadora que bancasse tudo, não tem mais. Então essas multinacionais, que é meia dúzia, acho que até menos que isso, mais a Som Livre, que é da Globo, elas selecionam muito quem vão gravar.
né? Então, hoje tu tem aí Alcione, Jorge Aragão, tudo que gravam na Warner, e aí depois é uma briga para as demais gravadoras. Sony seleciona, né? Então, é difícil. Hoje, banca a tua produção e paga para ver. Divulga através das plataformas digitais. Os artistas mais renomados ainda tudo bem, tem alguns que têm o seu próprio selo, né? Mas os menores é que saíram prejudicados nessa situação, porque as gravadoras bancavam toda a gravação de um disco, por exemplo, né? Bancavam todo o custo geral e a prensagem do disco e tudo mais, né? Hoje os menores, digamos assim, tem que rebolar um pouquinho mais para poder conseguir. Vê que não sei quantos anos atrás, né? Eles estavam além do seu tempo. O Roberto Carlos e o Tim Maia foram os primeiros a se desvincularem disso, né? As gravadoras bancam a produção, como eles têm dinheiro, para eles isso é pouca coisa. Eles bancavam a produção, bancavam a divulgação, mas ficavam com o bolo. O grosso da venda é da gravadora, né? E aí fica pingando dinheiro para o artista, né? Pinga aqui, pinga ali. Então, esse divórcio era um divórcio anunciado, principalmente a partir do Roberto, do Tim Maia, que fizeram o seu selo, e a partir dali, eles, com o produto pronto, gravado, eles vendiam a divulgação. Quer comprar minha divulgação? E aí, depois da Princesa, veio já para a Caiçara. Não. Na Princesa, eu fiquei 19 anos e meio, e aí fui para Metrô FM, na Metrô FM, no grupo do meu querido amigo Telmo Tartarotti, o dono, né? Ele tinha duas rádios, a Metrô FM e a Liberdade, e uma gravadora, né? Um estúdio de gravação, um selo de gravação, que era da música gaúcha. E ele me convidou, eu fui para a Metrô. Foi quando eu saí da Princesa, 96, saí para a Princesa. Fiquei 13 anos ali na Metrô, que também tocava samba, fazia carnaval. E aí foi vendida a rádio, ele não era sozinho da rádio. E aí venderam a Metrô, e aí eu passei, ele me convidou, fui para a Liberdade, que era só dele, a Liberdade. E aí fiquei 2 anos na Liberdade. Ela foi vendida. Nesse meio tempo, o Telmo adoeceu e a empresa foi vendida para a Rede Pampa, que é onde eu estou até hoje. E ali nós ficamos, acho que 1 mês, lá na Rede Pampa, ainda emitindo a programação da Liberdade. Aí, em determinado dia, disse, não, a partir de amanhã, nós vamos trabalhar na Caiçara. E agora já faz 16 anos que eu estou na Caiçara. E o interessante é que tem um tempo longo de Princesa, samba, Metrô, samba, e depois a Liberdade por um tempo que é... Nativismo. E como é que foi trabalhar com nativismo? Eu gosto da música gaúcha, sempre gostei da música gaúcha. Meu pai gostava muito da música gaúcha. Então essa é uma coisa que eu convivi, né, na minha infância, na minha adolescência, eu convivi com a música gaúcha. Meu pai gostava de ir a trovas. Os tios e primos deles eram trovadores. Eu, na época, a antiga Rádio Farroupilha transmitia, todo mundo ficava, não existia TV, né? Naquela época não tinha TV. Todo mundo ficava com o rádio na cristaleira ali, a todo volume, esperando a hora que o tio ou o primo do pai fosse trovar ali na Rádio Farroupilha, e a gente ficava ouvindo. Então, essas raízes aí da música gaúcha já estavam comigo. E interessante, né? Samba, música nativista, e agora aos sábados com o DJ Cassiá. O funk, né? Então, o professor, como o DJ chama, né? Passou por todos os ritmos. O Cassiá já havia trabalhado comigo na Princesa. O Cassiá teve uma passagem na Princesa lá, eu acho que até onde ele começou. Aí depois ele saiu dali, foi para o FM, mas já tínhamos trabalhado juntos, nos conhecíamos há muitos anos, já éramos amigos, né? E agora nos reencontramos apenas, né? Mas é uma relação muito gostosa.
E o público, assim, ele continua. Troca de rádio e ele vai atrás do locutor, né? Na verdade, o que acontece? Até eu brinco com as pessoas, né? A playlist, ela manda muito. Sim. Mas o locutor manda mais que tudo. Porque, queira ou não, a rádio, eu vejo que ela nunca vai ter fim. Porque nós temos aquele pessoal que trabalha à noite, que é a companhia do locutor. Então ele fica esperando, né? Ainda o pessoal gosta de mandar mensagem, escutar os recados, né? Isso deslumbra, assim, o ouvinte, né? Quando participa. O ouvinte é muito interessante. Ele gosta do carinho, né? Da atenção. Então, tu dando atenção para o ouvinte, aquela audiência é perene. Ela vai ficar contigo. Então, o público, apesar de segmentado, né? Por exemplo, o horário do KCA tem um tipo de público, né? Sim. O funk melody, tem um tipo de público. O rap. E o Caiçara Confidencial, que eu apresento durante a semana, de segunda a sexta, é outro segmento. Segmento mais romântico e mais maduro. Né? Aí nós estamos falando para um público, uma faixa de público acima de 30, de 40 anos, que é um público Caiçara Confidencial. É diferente, né? E esse público é muito carente do contato com o locutor. Né? Ele fica esperando lá, porque eu fico imaginando, as pessoas me ligam, Leandro, eu estou aqui no meio do mato, eu sou caseiro, aqui é uma selva, aqui na agronomia, onde eu estou, numa chácara, e a única coisa que tem aqui é a tua voz. Então, eu sou a única companhia daquela pessoa. E assim é o cara que trabalha na guarita, o cara que trabalha numa portaria. Né? São pessoas que só têm aquela voz ali como companhia. E, além disso, nós temos pessoas, homens e mulheres, solitários, muito solitários, por vários motivos, né? Porque optou por ficar sozinho, porque viu o voo, né? Não quis relacionamento nenhum. Então, a pessoa que, até abandonado pela família não procura, então a pessoa é carente, e lá nós temos vários ouvintes nessa situação, e que fazem da rádio a sua parceria, a sua companhia. Eu acho que eu nunca te falei. Eu vou te contar como é que eu tive o primeiro contato com a voz do teu pai. Quando eu morava no Sarandi, para a gente poder consultar, tinha que ir para a fila do postinho, né? Sim. E aí tinha um morador de rua lá, que todo mundo conhece, ele foi jogador de futebol do 14 de julho de Livramento. O apelido dele era Pancho. E ele ia para a fila para cuidar o lugar para alguém. E aí foi lá onde eu escutei e me chamou a atenção. Caiçara, onde a música não para. E ele escutava direto. Né? E aí foi onde eu tive o primeiro contato. Né? Aí eu falei para ele, o senhor guarda lugar na fila, que eu recém estava chegando, né? Ele se guarda. Por quê? O senhor está com medo? Eu digo, não, medo do desconhecido todo mundo tem. Você não pode ficar comigo aqui que tu tá guardado. Aí me senti mais tranquilo, né? E aí passei a ser ouvinte da Caiçara. E o interessante da Caiçara, cara, é que o pai começou a trabalhar lá até recentemente, porque, na verdade, na fala dele mesmo, a Caiçara é uma rádio super antiga. Sim. E que foi retomada, na verdade, pela Rede Pampa recentemente com locutores novamente, né? Não. A Rádio Caiçara é a primogênita do grupo Rede Pampa. Óbvio. Ela tem toda uma história. É a primeira rádio. Em 1970, ele comprou a Rádio Caiçara, que pertencia a um... Não é o nome do empresário. Ele tinha a Rádio Cultura M, Rádio Cultura FM, Itaí AM, Itaí FM. E a Caiçara. Né? E aí ele vendeu a Caiçara para a Rede Pampa. Né? Para o doutor Gadré, doutor Otávio Gadré, que é o diretor, presidente, é o dono do grupo Rede Pampa. Em 1970, então foi a primeira rádio do grupo. A partir daí que vieram as demais empresas. Hoje são 16 rádios, TV, 7, 8 repetidoras de TV no interior. Então tem um conglomerado de emissoras, coisa
gigantesca hoje e muito bem administrado pelos filhos dele, né? Hoje o Alexandre é o presidente, mas é muito bem administrado e a Caiçara é a menina dos olhos, foi a primeira. Aí, ó, vamos agora juntar tudo. Escutar um programa agradável e comendo um bolinho, hein? Aí, da Chocoterapia. Aí Poxa, que eu me refiro. Aí é bom, né? Não, A gente tem que lembrar, um dos nossos apoiadores aqui do nosso canal, a Chocoterapia, que o Zé já conhece, agora todo mundo tem que conhecer, porque quem não conhece vai ter que dar uma ligadinha para lá e pedir para ver. Pô, vou ter que tirar essa febre, né, para ver como é que é. Então, se você curte a Chocoterapia, dá uma olhadinha ali no WhatsApp que vai aparecer aí na tela para você, né? O João tá passando aí para vocês a parte visual aí da Chocoterapia, e aí você dá uma olhadinha. Tem uma infinidade de bolos, doces, tudo artesanal. Ela tem de Porto Alegre e região metropolitana. Então dá uma olhadinha lá, porque como diz mesmo o slogan, né, tá sempre presente nos momentos felizes. E como é bom, é felicidade comer um bolinho, docinho, né? A parte mais legal da refeição é o doce. Sobremesa. A sobremesa. Então aproveita, dá uma olhadinha, acessa ali a Chocoterapia através do Instagram ou também, né, diretamente no WhatsApp também. Sem contar que tá rolando, vai terminar aí o prazo, você entra lá no spacohistory.com.br, tem uma promoção, tá sendo sorteado um bolo da Chocoterapia, dá uma olhadinha lá, segue as regras lá de curtir, seguir no Instagram lá do 100 Meias Palavras, e você tá concorrendo também. Vai lá, não perde tempo. e hoje ainda o radialista, ele saiu um pouco, digamos assim, do anonimato da figura, porque o Instagram hoje da rádio faz divulgação, mas por muito tempo as pessoas ficavam imaginando quem era o locutor pela voz, né? Exatamente. Hoje, mas eu acho que isso que era o bacana, né? Hoje a gente tem esse acesso a todas essas informações. Antigamente tu tinha que ir na rádio, né? No tempo as emissoras tinham auditório, né? Na época Gaúcha, Farroupilha, antes mesmo do grupo RBS, antes mesmo da Farroupilha pertencer, a Farroupilha pertencia à rede de emissoras associadas, na TV Piratini também, e então a Gaúcha era de um empresário que foi vice-presidente do Internacional, e aí depois a Gaúcha teve como sócio o Maurício Cirotto Sobrinho, e aí foi crescendo, a Farroupilha foi vendida também. Então, mas antigamente, na época do meu pai, tinha que ir na rádio, no auditório da rádio, para tu conhecer os artistas que cantavam ao vivo, que era ao vivo, os programas regionalistas com trova e tudo, e também existia um dia que tu poderia assistir ao rádio teatro. Então, as pessoas eram selecionadas para assistir uma novela, um capítulo de uma novela, e ali tu via aqueles teus ídolos que tu conhecia só pela voz, né? Ali tu tinha oportunidade. Hoje não, né? Hoje tu abre o telefone aí, tá todo mundo ali. Se tu botar meu nome ali, vai aparecer o Leandro lá na Caiçara. Todo mundo vai saber como é que é a carinha do Leandro lá na Caiçara. Mas deve ter gente que manda alguma coisa assim, perguntando, né, por curiosidade. Alguém te manda por curiosidade, perguntando, eu queria te conhecer, queria ver, né, queria ver como é que tu é. Convite para janta. Óbvio. Isso é bom, dá para aceitar. Não, mas é interessante porque assim, eu que acompanho o programa, né, as pessoas falam, Leandro, hoje estamos fazendo um sopão, sabe? A rádio acaba sendo uma extensão da casa da gente, entendeu? É extensão da onde família. a gente consegue fazer aquela troca, né? E aí eu fico assim, pensando, né? Imagina assim, daqui a pouco teu pai chegasse na casa de um ouvinte de surpresa. A emoção das pessoas, porque na verdade a rádio passa a ser a companhia das pessoas, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas eu vivenciei isso aí muito também, porque na verdade tinha amigos meus que a família deles escutava o pai, e aí eu tive banda, né, por um tempo, tocava teclado, e aí quando a gente fazia os ensaios, né, a mãe, por querer que a gente estivesse sempre por perto, a gente ensaiava lá em casa. Aí quando chegava lá em casa, eu olhava o pai e ele, pá, é o teu pai? Eu digo, é o meu pai. Pá, minha mãe te escuta, eu te escuto. Sou fã do teu pai, não sei o quê.
Mas quando eu falo de anonimato, né, da presença física, assim, é diferente, porque a rádio, por muito tempo, era usada como um veículo de informação. Sim. Né? Hoje, podia-se dizer que essa é mais um caráter de entretenimento ou ainda tem esse caráter? Entretenimento. Tem, sim. Tem entretenimento. Segmentado, né? Nós lá é o entretenimento, né? Aí existem as empresas jornalísticas, aí as emissoras trabalham em cima do jornalismo, é outra história, né? Outra história. O segmento do jornalismo é outro. E o entretenimento, na maioria das rádios FM, continua a 1000. Cada um na sua área, né? E assim, eu fico imaginando, né? Num programa lá, eu ainda não fiz a visita à rádio, tenho curiosidade de ir lá ver um programa. Mas deve ser uma sensação de estar invadindo o espaço dos outros, né? Trazendo felicidade às pessoas. O locutor em si, naquele momento, ele passa pela cabeça dele essa situação de estar lá vivenciando com as pessoas? Como é que é assim? O natural já... É natural, é natural, mas e estranho ao mesmo tempo, né? Porque tu sabe que tu está falando para 30, 40 mil pessoas por minuto. Então é uma multidão, é uma imensidão de ouvintes e tu não sabe onde é que tu está sendo ouvido. Então, hoje em dia com a internet é maior ainda, muito maior. Antes me ligava um amigo ali da Bom Jesus, da Vila Pinto, Morro da Cruz, da Cruzeiro, aí daqui a pouquinho me ligava uma senhora da Bela Vista, outra da Chácara, Três Figueiras, quer dizer, públicos totalmente, momentos da sociedade totalmente distintos, né? Uma área nobre, uma área popular, tudo. Hoje não tem mais fronteira. Um dia me ligou um amigo lá, oi Leandro, eu queria que tu homenageasse a minha mãezinha. Ela está de aniversário hoje. Ela mora aí na Santa Cecília, em Viamão. E eu também sou daí. Só que eu estou fazendo um curso já há 1 ano, vou ficar mais 1 ano aqui no Japão. E aí eu digo, no áudio, falando no áudio, no Japão. Aí eu falei para ele, grava tu aí uma nova mensagem dizendo, oi mãe, aqui sou fulano, sei que, e faz a tua mensagem, diz para ela de coração o que tu sente nesse dia para ela. Ele fez a mensagem, eu fiz um preâmbulo lá e larguei a mensagem dele, uma coisa que eu me emocionei de ver, né? Eu que cuidei da minha mãezinha até o fim, né? Valorizo muito isso, né? Valorizo muito. Esse é o carinho da rádio do locutor com o ouvinte. Exato. Essa é a interação que o ouvinte espera, né? Da sensibilidade do locutor, né? De levar essa mensagem que ele tanto deseja que ela escute. Nós temos muitos ouvintes lá que são caminhoneiros. Eu sou aí do meu horário, porque gostam daquele segmento de música que toca depois das 10 da noite, Milionário José Rico, Teodoro Sampaio, Mato Grosso e Matias, e aí tu, né? E essas pessoas gostam. Então eles estão na estrada, sozinhos na cabine do caminhão, estão dirigindo, ouvindo a rádio com o aplicativo, e aí eles olha, daqui é o fulano, sou aí de Santa Rita, estou chegando em São Paulo, aqui em Sorocaba, não sei que, te curtindo sempre, não sei que, o outro, estou chegando aqui no norte do país, estou te ouvindo, Leandro. Não sei que. Então é uma coisa que tu não tem mais como medir, entendeu? E essa playlist que tu faz para ir para a rádio é na hora que tu chega lá ou tu já vai pré-determinado que vai tocar? Não, lá eu faço dois programas. Então o primeiro programa vai das 20 até as 22, que é com o playlist já feito pela coordenação de programação, né? E a partir das 22, sim, aí fica o ouvinte, intercalando o ouvinte com o playlist. E a partir das 22, então, é que rolam essas músicas mais antigas e que tem um público todo especial, né? Então, aí entra todo esse pessoal que eu falei. Eu ainda tenho o sonho de estar escutando a Caiçara e vir os numerozinhos que eu joguei lá. Seria o ideal, né? No primeiro programa, em balos de loterias, a gente dá todas as loterias do dia. Todas as loterias. Eu fico imaginando, assim, ó, o pessoal que joga escutando a rádio
né? Não, e uma coisa interessante... Na torcida. É que nenhuma rádio mais divulga as loterias. Só a Caiçara. Tá? Então, quando dá qualquer problema lá, até no site da Caixa lá que não rola, eu dou uma desculpa lá, olha, eu estou tentando aqui, e as pessoas ligando, pô, Leandro, não sei o que, não vai divulgar, mano. Sabe? Como se eu tivesse culpa, né? Rolando as bolinhas. Tem muitas pessoas que não entendem, né? De repente, da internet também, para acessar o site da Caixa. Né? A pessoa vai lá, joga e não entende. Não tô nem aí para a internet. Eu quero ganhar na loteria. Muita gente não lida com isso. Né? E depende de ouvir. Tem que ouvir. Os veteranas, enfim, tem que ouvir os números. Tem que ouvir alguém dizendo os números. A gurizada não, tem fácil acesso, né? Sabe mexer, sabe encontrar. Tem gente que já tenta e não consegue encontrar o resultado. E nós temos ali, além do site da Caixa, mais 4 sites que são de confiança, né? E a gente, então, faz um balanço ali para ver se está tudo correto, antes de botar no ar, né? Então, já aconteceu, né? Esses sites paralelos aí que fazem jogo do bicho, então, né? E aí tu não tem como te basear, né? Porque coloca números ali que não foram e aí tu paga o vale, né? Paga o vale. Então, esse site oficial da Caixa e esses que eu citei que são os sites de confiança é que dão segurança para colocar no ar. Então, a orientação é essa, né? Tudo baseado nesses sites. Eu imagino que tu sejas muito feliz na emissora que tu trabalha, claro. Né? Uma grande empresa, mas fica uma curiosidade de ouvinte, né? E aquela rádio independente? Nunca pensei, não. Uma coisa podcast independente. Tá aí, a porta está aberta, né? Nunca se diz não, né? Óbvio. Nunca se diz não. Mas é que hoje a empresa te dá todo um aparato, né? Uma estrutura. Uma estrutura. Estou bem lá e a empresa, né, nos proporciona condições de trabalho operacionais maravilhosas. Então, eu não tenho problema nenhum. E vamos na curiosidade do ouvinte, né? Até comentei antes de nós começarmos a gravar aqui que o Zambiase é um deus para o pessoal do interior, sabe? O Sérgio. E aí eu gostaria de saber assim, o convívio com o Sérgio é magnífico, como ele é como pessoa, assim, para matar um pouquinho a curiosidade. O mais natural que tu possas imaginar. Como a gente está conversando aqui, é assim que eu converso com ele. E ele também é uma pessoa natural. E o Sérgio, ele é um fenômeno no rádio. Né? Ele é uma coisa... Para nós lá é currículo estar trabalhando com o Zambiase. Né? E ele é uma pessoa super natural, um cara justo, correto e enfrentou problemas de saúde, retornou para o trabalho agora, até rapidamente, mas o Sérgio, o público ama o Sérgio. Eu vou dizer uma coisa doentia, porque seria, né, depreciativo, mas ele tem o carinho, tem o amor do público. Ele conquistou isso com o segmento que ele faz, né, de rádio. Esse tipo de rádio que ele faz, ele conquistou o público. Isso é a coisa mais Eu vou linda. fazer uma confidência. Eu escuto a Caiçara, beleza. Minha esposa me diz assim, rádio de velho, né? Pois bem, aí nesse meio tempo, a Pedrita passou a trabalhar com vocês. E ela está escutando Caiçara. Não posso dizer que ela está velha. Mas como assim tu vê as mulheres também entrando agora com tudo nos programas e ajudando na programação? Eu acho uma coisa mais linda. A Pedrita é a coisa mais querida. Ela é mais jovem, né? Bem mais jovem. Então, para mim, é aprender. Com os jovens é aprender. Eles vêm dizendo, olha... Leandro, tu é experiente, né? Eu fico ouvindo a tua voz no rádio. Para mim, a recíproca é verdadeira. Eu aprendo com eles, né? Não só com ela, com outros jovens que estão lá. Eu aprendo. Para mim, é enriquecedor. É grandeza. Show. E falando em aprendizado, né? Rolou aí quantos anos de produção musical também? Discos de carnaval. Produzi 4. De banda. 4 anos eu produzi o disco Samba Enredo de Carnaval de Porto Alegre. Né?
E depois tive participações em... Eu produzi um disco variado que trazia vários artistas da Paramount, a gravadora. Depois, aí já, lá com o Tartarotti, né, eu participei de outras produções. Participei do... Com o Senzala nós fizemos o disco do Lelê. Do Louca Sedução. Louca Sedução. E aí gravamos ao vivo. Louca Sedução, Sabor de Mel. E o Pagode do Dorinho. Pagode do Dorinho. Foi, né? Não, Louca Sedução e Pagode do Dorinho, só. Isso. Gravamos lá na cervejaria ali da Princesa Isabel. No Opinião. Não. Princesa Isabel. Stuttgart. Stuttgart. Antiga Berlim. Isso. Antiga Berlim, né? E ali Princesa Isabel entre Santana e a outra rua agora São Luís. São Luís e Santana. E aí, um outro ano, o Telmo disse: Leandro, eu quero fazer um disco ao vivo. Digo, ao vivo? Como assim? Eu quero pegar as nossas bandas aqui e botar um som ao vivo para ver se fica diferente, para a gente vender um outro produto. E aí surgiu... A época que estava estourando os ao vivo, né? Todo mundo queria gravar ao vivo. E aqui ninguém tinha gravado. Aí ele me produz, vou à luta, né? Tinha um diretor artístico lá, que era da RBS, muitos anos, que era produtor musical na área administrativa, né? E ele incentivou. Aí fomos. Aí eu fui pro Bar Opinião, ali na Cidade Baixa, e gravamos aí sim, né? O Senzala, o Dorinho e o Sabor de Mel. Participação do Sabor de Mel. Um disco ao vivo. E ali a produção é minha também. Tá? Eu não sei. Sul Samba e Swing é o nome do disco. Não era o Trilegal? Teve um Trilegal. O subtítulo é Sul Samba e Swing. E aí ele fez 3 edições daquele projeto. Um só com rock, um com nativismo e aquele comigo na área do samba e do swing. Muito bom, a experiência é muito boa. Trabalhei na produção de 2 CDs do Roberto Costa. Trabalhei, mas quem? Não vou lembrar agora. Mas o marcante ali foi o Sambas Enredo, né? Porque era um desafio, né? Era um desafio. Tu trabalhar com um monte de músico ao mesmo tempo. Se tu trabalha numa produção de um disco de banda, por exemplo, ou de um artista, vai lá hoje, vamos pegar a tua voz guia e uma condução aqui. Aí tá lá. Quarta-feira que vem veio o cara do baixo, tal dia veio o cara, né? Aí depois vamos botar a bateria definitiva em cima daquele andamento e tal. Agora, tu trabalhar com 30 pessoas é complicado, né? Complicado. Tem o coral, tem o pessoal do ritmo, né? Pessoal das cordas. Então é muita gente para trabalhar, para administrar e tudo. Até em questão de alimentação, logística, tem que atender esse pessoal todo. Então tudo isso é com o produtor, né? Então era um desafio para mim. E aí eu tive um parceiro, porque eu não toco, eu não sou músico, né? E aí busquei um parceiro que é músico, tem um ouvido privilegiado, que é o Wilson Ney, que é músico, compositor, e me deu muita força, trabalhou parelho comigo nesse projeto. Então, durante 4 anos, a gente produziu um disco de Sambas e Enredos de Porto Alegre. Maravilha. Não devia ser fácil, né? Porque eu fico imaginando como... Claro, eu vivenciei isso, mas fico imaginando as pessoas devem ficar curiosas para saber como é que grava uma bateria de escola de samba dentro de um estúdio. Porque um estúdio pode ser pequeno, pode ser um pouco maior, mas colocar 30 pessoas, 40, 100 pessoas para fazer uma bateria... Não faz isso. Não. Uma bateria de escola de samba é de 100 a 200 pessoas, né? É difícil. Houve um ano aqui, raramente que acontece, que o Bamba botou quase 300 pessoas, mas Bom, no estúdio funciona assim. Tu pega o puxador, agenda os puxadores, né? 3 para hoje é 3, hoje é noite, que só se trabalha de noite, todo mundo tem a sua atividade, né? Então só se trabalha de noite. Agendava 3 puxadores para hoje, para botar a voz guia. A voz guia. Então ele vai para dentro do estúdio e do lado de cá, no aquário, fica plugado um cavaco e do lado do cavaco, surdo. Então, só marcação. Marcação,
cavaco e a voz guia. Aí ele vai embora, só vai vir do dia de botar a última voz, para terminar o disco. E aí, em cima daquilo ali, tu coloca. Hoje vamos colocar os surdos, peso, que é primeiro, né? Os surdos de primeira, aí depois bota os surdos de resposta, segunda. Tem um cara que fazia o surdo de terceira, em todas as faixas. Aí depois, hoje vamos botar tarol. Aí depois vamos botar caixa de guerra. Aí depois vamos botar tamborim. Então, nós trabalhávamos assim com 10 ritmistas, entre instrumentos de percussão, cacheta, em 10. E depois o coral. Cada um faz o coral como gosta. Eu gostava de trabalhar com 6, né, que atendia bem o nosso. E tudo isso, na época, era dobrado. O que é dobrado? Para as pessoas entenderem, né? Como nós tínhamos ali no Tartaruga, nós tínhamos 48 canais, então a gente tinha essa mobilidade. A gente colocava, por exemplo, de coral, gravava o coral com 6 pessoas e dobrava o coral em mais 3 canais. Aí dava a impressão de uma multidão cantando, né? Passa a impressão no disco que é uma multidão, uma arquibancada cantando. Essa é a ideia, né? A mesma coisa a gente fazia, dobrava o tamborins, dobrava a percussão, tudo. A única coisa que não se dobra é voz e corda, né? As cordas não tem. Violão, cavaco, enfim, o instrumento de corda, de harmonia. E a voz. Então, quando coloca tudo isso, chama o puxador, vamos colocar a voz definitiva. Aí nós fizemos um pré-alinhamento da música, né? Antes da mixagem, só um alinhamento para o puxador ter a ideia de como é que ficou a levada, né? E em cima daquilo ali ele coloca a última voz e aí a gente já vai para a mixagem. E não é puxando brasa pro meu assado, tá? Porque é meu pai, né? Mas tudo que ele falou, né? Operador, locutor, radialista, né? Produtor musical e compositor. Fui compositor também, é. Olha só, eu concorri no Festival dos Bambas, que é a minha escola. Concorri no Festival do 95. Perdi para o samba, que foi para a Avenida, porque eu fiquei em segundo lugar por meio ponto. O samba, que foi para a Avenida, cresceu, foi maravilhoso na Avenida. Foi do ano do Festa de Batuque dos Bambas, 1995, e eu fiquei em segundo lugar por meio ponto, né? Mas valeu a oportunidade, valeu a experiência, né? E posterior a isso, houve uma programação de um show dos Bambas para o Teatro Renascença, e eu participei da pré-produção do show. Nos reunimos ali na quadra do Fidalgo, os aristocratas, de noite ali, e o nosso mentor ali do show, que era o mestre Newton e o Guaraci Feijó, está faltando uma música de entrada no show. Temos música para entrada da bateria, temos música para entrada Messala e Porta-Bandeira, a estandarte, tem música, para as baianas não tem. E aí tem uma música das baianas, e agora? Leandro, quem sabe tu pesquisa lá, tu que está lidando com disco lá e tal, disse o mestre Newton. Aí o Guaraci Feijó disse para mim assim: Leandro, por que tu não faz o samba? Como é que eu vou fazer o samba? Faz o samba, Leandro. Faz a letra. Wilson, tu não bota a melodia? Aí o Wilson Ney, que era meu parceiro nas produções, eu boto. Me dá a letra que eu boto. Faltava 10 dias, acho. Aí eu fui para casa, aí eu falei para a mulher de olha, tem que fazer a letra assim, 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 assim. E aí, vou fazer. Aí fiz numa noite. Naquela noite veio a inspiração. Fiz a letra, me motivei de tal forma, fiz a letra, exaltação às baianas, e chamei o Vilcinho na rádio. Ó, Vilcinho, tá pronta a letra. Como, Leandro? Foi ontem, já tá pronta a letra hoje, tá aqui, ó. Passa aqui, passou lá, pegou a fita, pegou o texto e disse, boa luta. Eu digo, olha, tem 10 dias ainda, né? Ele disse, não, agora já tem 9. Agora já tem 9. E foi para casa. 2 dias depois ele me ligou.
posso aí te levar a fita? Tá pronto. Opa, então bom. Aí fiquei curioso, né? Eu tinha dito para ele, olha, eu só fiz assim, assim, assim. Se tu tiver que alterar alguma frase, diminuir ou aumentar, para mim não tem problema nenhum. Tá? Aí fica a teu critério. Se tiver que adaptar, nós somos parceiros dessa história. E aí ele me trouxe a fita, está aqui a fita, Leandro. Digo, e aí? Tu vai ouvir em casa, agora tu vai ouvir com calma. Não mudei uma vírgula. Tudo que tu escreveu, da maneira que tu escreveu, está aí. Não mudei uma vírgula. E aí, Exaltação aos Baianos do Bamba é a segunda vez que eu me meti em composição. E depois a última. Teve uma vez aí que a Gaúcha entrou no meio. Aí depois apareceu, eu estava gravando o disco de Samba Enredo, em 1997, aí me aparece o Cláudio Brito, que é do Carnaval, promotor de justiça, jornalista também, radialista. O Brito, muito amigo da gente, né? O Brito é um parceiraço. E o Brito disse, olha, eu estou aqui com uma missão para vocês. Estava trabalhando no estúdio, eu, Wilson Ney e o Edson Vieira, na produção. E aí ele disse, convenci o Ranzolin, que era o diretor, pai da Cristina, que era o diretor da rádio, vamos fazer um desfile da Rádio Gaúcha, 70 anos da Rádio Gaúcha na Avenida. Hoje consegui a carta branca. Faltava o Nelson assinar e o Ranzolin me autorizar. Consegui, e aí o Nelson Tirotsky assinou, o Nelsinho, outra figura sensacional, e o Ranzolin deu carta branca para o Brito, e aí o Brito está aqui, ó. Esse aqui é a sinopse, né, o resumo da história da rádio, e aí é com vocês. Olha aí, tá bom. Aí cada um pegou uma, foi para casa. No outro dia o Wilson Ney foi o primeiro, disse, minha está pronta. Fiz um refrão. Onde é que vocês vão botar, não sei, está aqui o refrão. E aí eu digo, olha, eu fiz 2 versos, mas estou achando muito extenso aqui. Não sei, né? Vamos montar junto? Quem é que vai montar? Aí o Edson Vieira, que é compositor, um brilhante compositor, disse, não, eu ajeito. E aí modificou os 2 versos que eu tinha feito, ele modificou, reduziu ali e colocou mais um. E aí saiu o Samba Enredo em homenagem aos 70 anos da Rádio Gaúcha, que foi para a Avenida num desfile magistral em 1997. E a assinatura é Wilson Ney, Leandro Maia e Edson Vieira. Está no disco. É verdade, e foi gravado por quem? No disco? Cláudio Barulho. Ele gravou, ele não estava nem em uma escola aquele ano, ele gravou a música da Gaúcha, a convite do Brito também, e puxou na Avenida. Foi lá para a Avenida e puxou. Que show. A história do rádio na nossa frente, né? Então, né? E rende oportunidade para a gente fazer... Não, eu fico imaginando, assim, numa época que não tinha WhatsApp, era no papel online, né? Tinha que fazer o verso no papel esperar encontrar o parceiro. E tu teve grandes parceiros durante a vida para que tudo isso ocorresse, né? Graças a Deus, né? Lá desde o início que eu falei lá. E aí fica, digo assim, ó, sem vaidade, né? Cada um fazendo a sua parte. Sim, tranquilo. Desfrutando do carnaval, do samba, de todo o conhecimento que tem. E eu saio daqui hoje mais uma vez, né? Encantado. Porque sou ouvinte, gosto de frisar isso, né? E te agradecer de coração, assim, obrigado, por toda essa aula magnífica que nos trouxe hoje aqui. E dizer pro ouvinte da rádio e pro pessoal que vai curtir o nosso podcast, não é saudosismo, mas a rádio, ela canta e encanta. Então, assim, ó, apesar das pessoas ainda hoje, né, estarem ligadas ao telefone, eu acho que a rádio, ela cumpre com maestria essa questão, assim, da pessoa parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Porque na correria do dia a dia, talvez, o locutor seja o parente mais próximo de algumas pessoas. É verdade, é verdade. O rádio tem... o rádio tem
encanto, né? O rádio é uma coisa que os antigos já passavam para a gente aqui, né? O rádio é tudo isso que ele é porque ele mexe com a imaginação das pessoas, entendeu? O que eu falo ali, as pessoas interpretam e vão colorir da maneira entendeu? Que ela quer. Se eu descrevo algum evento, alguma coisa ali, eu mexo com a imaginação das pessoas. Isso é um poder do rádio que vem, né, ancestralmente e vai continuar. E o rádio tem essa mobilidade, né, de você poder estar dirigindo, ouvindo rádio. Você vai lavar roupa, pode ouvir rádio. Vai passar roupa, pode ouvir rádio. Arrumando a casa, pode ouvir rádio. Está trabalhando na empresa lá, na indústria, lá, tem o radinho ligado ali. Pessoal da mecânica, a mesma coisa aqui. O rádio. Agora, TV é lindo, maravilhoso, né? Mas tu tem que parar e olhar, né? O rádio não precisa parar. O rádio, tu pode continuar fazendo o que tu está fazendo, seja a tua atividade profissional ou de lazer, ouvindo o rádio e imaginando. E as pessoas falam, né, o rádio, a televisão, com os streamings, vai terminar. Acho que não vai terminar nunca. Nunca, porque na realidade, olha o exemplo da rádio. A rádio está na internet. Né? A rádio, a extensão dela é a internet agora. Isso. Ela é uma extensão dela, não é que ela viva da internet. Não, ela é uma extensão que atinge lá o Japão, os Estados Unidos, onde o cara estiver. Né? Mas ela nunca vai acabar. Né? Eu acho que o brilho do rádio, esse encantamento do rádio nunca vai acabar. A gente tá aqui, ó, na estrutura que a gente montou, que é uma estrutura muito próxima do que é a estrutura do rádio. O podcast, hoje em dia, ele é para ser ouvido, né, nas plataformas digitais e também, no nosso caso aqui, videocast também, que aí é para ver lá no YouTube diretamente, né, para assistir. Então, junta um pouquinho dos dois. Né? Mas o brilho do rádio, a estrutura montada do rádio, ela nunca vai terminar. O Otto relembrou que eu havia falado sobre o Japão. O ouvinte ligou do Japão para homenagear a sua mãe. Agora, semana eu voltei de férias. Antes das minhas férias, participou um ouvinte, agora ele participou nesse sábado novamente. Oi, Leandro, aqui é o fulano. Desculpa, estou dirigindo e gravando esse áudio para ti aqui. Eu sou motorista de aplicativo aqui em Londres. Bem pertinho. Mas eu sou gaúcho. A minha família toda é de Passo Fundo. Quero mandar um abraço para Passo Fundo. Aí eu botei o áudio no ar, né? E eu estou aqui já indo buscar um passageiro aqui em Londres. Sou um motorista de aplicativo. Que bom ouvir vocês, eu mato um pouquinho da saudade. E não deve ser só de gaúchos também, né? Porque, na verdade, a rádio super eclética, né? A casa da Caiçara, né? Passa inúmeros tipos de estilos de música. Então, de repente, liga um cara lá do Mato Grosso, um cara lá do Pará, né? Dizendo, eu sou daqui, mas eu gosto da rádio aí. Mato Grosso, tem muito ouvinte do Mato Grosso. Olha. E já estamos encaminhando o finalzinho, né? Sim. E então, assim, muitas pessoas passaram e fizeram a história do radialista Leandro Maia. Uhum. E eu vou botar uma vírgula e você audacioso. Eu fui um. Primeiro podcast que o Leandro Maia participou. Olha só. Foi no Sem Meias Palavras. Viu só? Está registrado. É que as pessoas não sabem que eu não estou nas redes sociais. Tá? Então, quer encontrar o Leandro, tu vai no site da Pampa. É ali que tu vai encontrar o Leandro, a figura do Leandro. Fora isso, é uma questão pessoal, né? Sim. Não estar nas redes sociais. Nunca estive. Não está guardado, nunca estive. Não estou nas redes sociais, então, para me encontrar... Só no oficial da Pampa. Só no oficial da Pampa. Ou agora aqui, né? Viu? Viu? Sempre tem uma primeira vez para tudo, viu só? Bom, nós queremos te agradecer a participação novamente. Com certeza podemos fazer mais episódios aí, só com curiosidade, que deve ter de curiosidade também, né? Pedimos que o pessoal que assistir mande, né? Sim, se você tem interesse em alguma informação aí, quer ouvir, né, Leandro ou qualquer outro dos nossos participantes aqui, convidados do podcast, tem interesse, manda nos comentários ali, a gente vai atrás, busca, marca de novo o encontro pra gente voltar aqui, fazer o parte 2. Não, e até, assim, histórias, né, que tiveram
com o Leandro, em carnavais, em rádio, sem curiosidades, porque... Tem bastante. Tem bastante. Agora que tu me trouxe as datas onde começou e até os dias de hoje, eu vou me dar o trabalho de descontar em cada ano 30 dias de férias, 6 programas por dia, e depois vou te dar o retorno de quantas vezes, mais ou menos, tu entrou no ar durante esse tempo todo. 47 anos. Eu já fiz a conta, tá? É aproximadamente 500 mil programas. Meu Deus. Louco. 47 anos. É muita coisa. Muito obrigado novamente. Então, gente, só para lembrar vocês, os nossos parceiros aqui oficiais do canal, Eleganto, puro estilo e confiança. Não deixa de dar uma olhadinha nas roupas lá da Eleganto, desde leggings femininas, shorts, até as linha nova, né? Camisetas divertidas aí, super legais. Tem uma linha da educação agora, divertida e voltada para a educação. Então, Eleganto, puro estilo e confiança. Além disso, não esqueçam da Chocoterapia. Dá tempo ainda de você ir lá no site do Spaco History. Spaco, não vai esquecer, né? Spaco sem cedilha.com.br, e você acessa lá e segue as regrinhas lá para poder participar do sorteio do bolo da Chocoterapia, para lamber os beijos, participando dos seus momentos mais felizes da Chocoterapia, tá? Não esqueça também, se você gosta aqui do podcast Sem Meias Palavras, gosta do Cozinha Prática do Zé, né? Canal do Zé aqui que é de culinária. O Zé é super eclético. Tem um episódio que nós vamos trazer o Zé aqui para ele falar um pouquinho da vida dele, né? Porque ele sempre está do lado de cá, né? Uma hora nós vamos ter que fazer o inverso. Tu vai ter que sentar ali e eu converso contigo. Vamos esperar um momento. Olha só, viu só? Então, se você gosta desses canais da Espaço History, como o do Zé ou Sem Meias Palavras, você pode acessar spacohistory.com.br e lá você vai ter um link Minha Lojinha, né? Aí você vai lá, acessa na lojinha e vai ter os melhores produtos do Espaço History, todos eles oficiais. Aí você vai encontrar canecas, camisetas com a foto do Zé, né? Chefe do povo, com o slogan dele. Uau. Vai encontrar de tudo um pouco lá. Tudo legal, né? Produtos oficiais, tá? Então, Espaço History, educação e entretenimento. Não esqueça de entrar lá, é nossa lojinha. Lá dentro você vai encontrar todos esses produtos. Além disso, não esquecendo aqui, o Zé tá com a camiseta aqui, ó, quero ser youtuber, né? Então, não esquece, Escola para Futuros Youtubers. Você que é um papai e mamãe antenado aí, quer um futuro para o seu filho e quer trabalhar outras habilidades no seu filho também, isso vai para a vida profissional depois. Dá uma acessada lá no nosso Espaço History que você vai ver também as novidades sobre a Escola para Futuros Youtubers, um curso 100% presencial, tá? 100% presencial, com especialistas de cada área, e o seu filho vai ter uma boa preparação aí para a vida e para a vida profissional também, se ele tiver interesse em seguir. Tô certo? É isso? Certíssimo. E eu gostaria de encerrar esse nosso podcast fazendo uma retrospectiva de trás para frente. Nosso convidado hoje vai do funk. Olha aí. Passa pela rádio onde ele trabalha. Caiçara, que é não, romântica. Música tradicionalista, nativista, Liberdade. Mas ele explode com a Rádio Princesa no samba, né? Então, a comunidade do samba aí, né, que nos prestigie para fazer uma lembrança dos tempos áureos. E vamos bolar um retorno aqui, de repente, com o Carnaval. Olha, que também ele, mais todos os colegas que trabalharam diretamente lá na Rádio Princesa, são literalmente umas bíblias do Carnaval de Porto Alegre, né? Porque eles conhecem tudo, de tudo um pouco, né? Pergunta alguma coisa, tem resposta. Então, eu acho que é legal a gente convidar de novo, né, o pai, mais um convidado junto, que aí vai dar um baita de um podcast também. Muita história para contar. Muita história. Bastante. Certo? Então, muito obrigado. Curtam aí o nosso canal Sem Meias Palavras. Compartilhe esse podcast com outras pessoas. Se você tem interesse, se você gosta do nosso podcast, compartilha. E nós ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Abraço a todos.